Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 3, Vinculados em Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Segunda-feira, ler com oração, Colossenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Estamos em guerra. Será que você compreende o significado do título acima? Em que guerra está envolvido? É a guerra travada no mundo espiritual para libertar as pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino de Jesus, o Filho do amor de Deus, conforme Colossenses 1,13. Quando compreendemos que estamos envolvidos numa grande luta por amar o Senhor e o próximo, nossa postura na igreja e diante das pessoas mudará. É o que esperamos que aconteça na vida de todos depois que emergirmos na mensagem desta semana. Nessa guerra, precisamos da fé para trabalhar no descanso e para acionar a força do poder de Deus, porque ninguém é capaz de lutar com suas próprias forças. Outro item essencial é a esperança, para não desanimarmos ao longo dessa jornada. Veremos que a igreja é o grande tear divino usado para confeccionar o maravilhoso tecido de amor entre nós e Deus e entre Deus e os homens. Ficaremos surpresos ao saber quais são as características dos fios escolhidos por Deus para compor esse tecido. A experiência do apóstolo Paulo nos revela algo extraordinário sobre a essência dessa luta que nós cristãos travamos. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Há uma luta, uma guerra sendo travada nas ruas. O apóstolo Paulo e seus cooperadores tinham clareza sobre isso e nós também precisamos ter. Colossos e Laodiceia são duas cidades cujas igrejas foram levantadas por Epáfras, o obreiro aperfeiçoado por Paulo em Éfeso durante os 2 anos em que ele permaneceu na escola de Tirano, uma propriedade alugada que ele usava para pregação, ensinamento e, sobretudo, o aperfeiçoamento de seus cooperadores. Essa obra deu ensejo a que todos na Ásia Menor fossem alcançados pelo Evangelho. Paulo não esteve pessoalmente nessas igrejas, levantadas e apacentadas por seus cooperadores. Epáfras foi aperfeiçoado por Paulo e por meio dele as igrejas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis foram levantadas. Mesmo assim, Paulo tinha consciência de sua responsabilidade em anunciar Cristo com o fim de apresentar cada homem perfeito nele. Essa era sua grande luta. Por isso escreveu, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28. Nesse contexto, quando utiliza a expressão todo homem, Paulo quer dizer que se preocupava com cada irmão dessas igrejas individualmente. Ele não fazia o trabalho de modo massificado, mas advertia cada homem isoladamente. É por isso que lutamos na terra, para promover um cuidado personalizado com as pessoas. É diferente do trabalho de um pregador que deseja ganhar popularidade, falar palavras bonitas e impactantes, visando capturar o coração de multidões.
Muitas das igrejas advertidas por Paulo não o haviam visto pessoalmente. Paulo enviou Timóteo a Éfeso para admoestar algumas pessoas, a fim de que não ensinassem palavras diferentes do que ele pregava. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Somente um verdadeiro servo de Deus fala a verdade e adverte os homens. Esse é o comprometimento que nos move na guerra espiritual que travamos nas ruas, abordando as pessoas com "posso orar por você?", pregando o Evangelho e entregando livros que falam do Evangelho do Reino. Nosso objetivo é primeiro trazê-las para a igreja, a fim de que sejam curadas. Em seguida, como Paulo, prestar-lhes cuidado individual para que também sirvam ao Senhor. O objetivo de tudo isso é fazer o rio da graça fluir de maneira que todos possam desfrutar a realidade de Deus, enchendo todos os vazios de seu ser, e por fim sejam apresentados perfeitos em Cristo. Para isso nos esforçamos e afadigamos, não pela força natural, mas segundo a eficácia do poder de Deus que opera em cada um de nós, conforme está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 29. Pergunta de hoje: o que devemos fazer para cuidar das pessoas nesta guerra espiritual? Leitura de apoio, Sala de Guerra, uma palavra aos líderes, capítulo 4, de Pedro Dong. Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.